glória, bendito é o nome do Senhor, eterno, tremendo e glorioso. Então caminha, então canta, eu vou te levantar. Que maravilha, né? Deus seja louvado por mais este momento de oração. Nosso tema do mês de setembro de 2025, hoje 25 do mês. Oração a toda hora é o nosso tema desse mês. Oração a toda hora, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro da Bíblia. Hoje, nosso subtema está no livro de Miqueias. Nossa primeira parte, o livro de Miqueias é uma ponte profética entre o Antigo e o Novo Testamento, destacando o plano redentor contínuo de Deus para toda a humanidade, a promessa de um Messias que traria justiça e paz e seria cumprido tudo isso em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nossos versículos de ouro diz assim: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Ainda, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Salmo 119, versículo 30. Nossas verdades inquestionáveis diz assim: o profeta Miqueias identificou-se por sua cidade natal, chamada Moreset-Gat, que significa que ficava melhor perto da fronteira dos filisteus e de Judá a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, morando em uma região dominantemente agrícola do país. Outra coisa, grande parte da acusação de Miqueias contra Israel e Judá envolve injustiça dessas nações em relação aos humildes, negócios injustos, roubos, maus tratos de mulheres e crianças e um governo que vivia no luxo enquanto o povo de seu país trabalhava duro. Está parecendo com o que isso aqui? Você lembra? Nós estamos vivendo essa história no nosso país. Outra, onde é que a injustiça mora em sua própria vida? Quem são os humildes em sua vida? Ou quem é humilde na sua vida? Você precisa de um chamado ao arrependimento, como os povos de Israel e Judá precisaram? Cada um de nós tem uma resposta para cada pergunta desta. Nosso destaque diz assim: Ele te declarou, ó homem, que o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Veja estas manifestações do propósito de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom? Primeiro é uma pergunta, é uma análise muito forte, né? O que é bom? O que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Três coisas maravilhosas, né? Bom, a nossa leitura está em Miqueias, capítulo 1, verso 1 a 8 e 15 a 16, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morasquita, nos dias de Jotão, Acais e Zedequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as suas alturas, ou a altura da terra,
e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da prevaricação de Jacó, dos pecados da casa de Israel, qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedra do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale. Descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei assolação, porque o preço da sua prostituição os ajuntou, e a recompensa da prostituta se volverão. Por isso lamentei ou melhor, por isso lamentarei e uivarei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Marecha. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. É muito triste, né? Quando a gente lê todos os livros dos profetas, como eles não estão em ordem cronológica, muitas vezes a gente volta ao mesmo assunto. Mas por que voltam ao mesmo assunto? Porque eram profetas contemporâneos. Eles, uns falavam a profecia no norte do país, ou das tribos, e outros falavam ao sul. A distância, como você vê aqui, 40 quilômetros, este profeta vivia de Jerusalém. Agora imagine a distância que ele tinha que sair para ir profetizar e quando ele teria que voltar para a casa dele. Somente a ação de Deus mesmo, né? O profeta Miqueias identificou-se por sua cidade natal, chamada Moresete, Gate, que ficava perto da fronteira da Filistia e Judá, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, habitando numa região predominantemente agrícola do país. Miqueias vivia fora dos centros governamentais e de poder em sua nação, o que o levou a uma forte preocupação com os humildes e menos afortunados da sociedade, os coxos, os rejeitados, os aflitos, está em Miqueias 4:6. Portanto, Miqueias dirigiu grande parte da profecia aos poderosos líderes de Samaria e Jerusalém, as capitais de Israel e Judá, respectivamente. A gente pode entender que Miqueias, dos profetas, ele praticamente é um daquele que vai tanto para Judá como vai para Jerusalém ministrar a palavra do Senhor, né? Nem todos os profetas faziam isso, mas Miqueias tinha essa característica dada pelo Senhor. Miqueias e sua contemporaneidade. Contemporâneo de Isaías e Oséias, Miqueias profetizou durante os anos memoráveis que cercaram a trágica queda de Israel para o Império Assírio, 722 a.C., um evento que se também previu, Miqueias 1:6. Miqueias declarou em sua introdução do livro que profetizou durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias em Judá, mas omitiu a menção à série simultânea de 3 desonrosos que fecharam o Reino do Norte. Nós vamos falar isso depois, né? Durante esse período, enquanto Israel implodia sobre os efeitos de uma liderança maligna e infiel, Judá parecia estar em uma montanha russa, ascendendo às alturas do seu destino em uma geração,
apenas para cair na estagnação na outra geração. Em Judá, nessa época, reis bons e reis maus se alternavam no poder. Um padrão observado no reinado de Jotão, foi um rei bom, segundo Reis, capítulo 15, versos 32 e 34. Acais, um rei mau, segundo Reis, capítulo 16, verso 1 a 4. Ezequias, um rei bom, segunda Reis, capítulo 18, 1 a 7. O livro de Miqueias oferece uma poderosa mensagem de justiça social, julgamento divino e esperança de restauração. Escrito por Miqueias, um profeta do reino de Judá, este livro se destaca por sua ênfase na condenação da opressão dos pobres e na chamada prática da justiça e da retidão. Embora a data exata da escrita do livro de Miqueias seja desconhecida, é amplamente aceito que tenha sido composto no século 8 a.C., durante o reinado dos reis de Judá, Jotão, Acais e Ezequias. Este período histórico é marcado por instabilidade política e social, bem como pela prevalência da injustiça e da opressão entre o povo de Israel. Houve um período de muitas trevas. Por que se chama período de trevas quando se trata do desprezo ao pobre, ao necessitado e ao aflito? Porque quando nós não nos incomodamos, nós não nos sentimos responsabilizados, quando nós não nos sentimos provocados por Deus para socorrer quem está precisando, quem está caído, quem está aflito, quem está vivendo de angústia, quem está passando por problemas sérios de saúde, quem está vivendo na solidão, quem está vivendo no ostracismo, quando a gente não consegue se colocar no lugar das pessoas que estão padecendo fome, necessidade e aflição, a gente está num período de trevas. A gente fica vivendo trevas, trevas no coração, trevas na mente, trevas na alma. Porque se eu não me comovo com o mal-estar, se eu não me comovo com o sofrimento, se eu não me comovo com a angústia do meu semelhante, eu não sou humano normal. Eu não tenho amor no coração. E a maior luz do coração do homem é o amor. A Bíblia diz que só 3 coisas permanecem, mas a maior delas é o amor. Né? A Bíblia também diz que o amor de Deus por nós, ele é de uma tal maneira. É indescritível o amor de Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Então, se eu não me constranjo pelo sofrimento das pessoas, eu estou ressequido, eu estou endurecido e eu estou em trevas. Miqueias, cujo nome significa quem é como Yahvé, profetizou principalmente para o reino de Judá, embora também tenha ido ao reino de Israel. Seu ministério ocorreu em um momento de grande descontentamento com as injustiças sociais e a corrupção moral que permeavam a sociedade. O profeta denuncia a ganância dos líderes, a opressão aos pobres, a infidelidade religiosa, advertindo sobre o iminente julgamento de Deus sobre o povo. O livro de Miqueias pode ser dividido em 3 partes principais, escrito durante um período de grande turbulência social. Primeiro, julgamento contra Israel e Judá, capítulo 1 e capítulo 2. Miqueias inicia sua profecia com um anúncio solene do julgamento divino sobre Israel e Judá, causado por práticas de idolatria, corrupção desenfreada e injustiças sociais. A exploração dos vulneráveis pelos líderes e governantes é fortemente condenada, com Miqueias destacando a discrepância entre a conduta esperada dos dirigentes e a realidade de suas ações. O profeta adverte sobre a consequente destruição das cidades e a profanação do templo,
símbolo da aliança e presença de Deus entre seu povo. Se o povo estava acostumado, eles simplesmente, na palavra de Deus, Deus não apoia a idolatria, não apoiava. Dentro do templo, na verdade, só existia o candelabro, a mesa da preposição, o altar de incenso, né, que era, e também a Arca da Aliança, com os 2 querubins em cima. Mas aqueles querubins não simbolizavam idolatria. Aqueles querubins, eles são justamente colocados ali com as suas 6 asas para mostrar a constância do olhar de Deus sobre a situação do povo. Porque o que estava dentro da arca? Estava o Pentateuco, né? Ou melhor, estava os 10 mandamentos, que está escrito no Pentateuco, e estava ali a escolha de Deus para ser sacerdote, que é a vara de Arão, e o maná, que era uma prova viva de um Deus que é presente e que mantém o seu povo vivo, que dá o alimento no momento sério. Então, Deus faz escolha, Deus mantém e Deus supervisiona e tem uma palavra viva para o seu povo. Então, quando eles começaram a transgredir, levando porte ídolo, levando Moloque, colocando Baal, fazendo altares dentro do templo e profanando o templo do Senhor, tirando dali o que era santo e que era proposto por Deus, para colocar o que era profano, fora que eles passaram a ter cultos com as prostitutas espirituais, né? Aquelas mulheres que iam para ali só para se prostituir, cantavam, dançavam, e ali havia toda uma orgia que Deus reprovava aquela situação, né? Com o resultado direto de sua desobediência e infidelidade, Israel passa a ter a menção sobre o seu julgamento. Este julgamento não é apenas uma punição, mas também um chamado ao arrependimento, refletindo a natureza justa e purificadora do juízo de Deus. Deus não faz juízo simplesmente para matar, para destruir, para acabar com as pessoas, não. O princípio do juízo de Deus é a advertência, é anunciar antes o que vai acontecer para que o povo se arrependa, como nós vimos no caso dos ninivitas e Jonas. Né? Primeiro Deus fala a Israel, fala aos reis, fala aos sacerdotes. Alguns sacerdotes, como no tempo de Jeremias, eles passaram a prender aqueles que falavam contra o altar, aqueles que falavam contra a religiosidade do povo, aqueles que diziam que Israel ia para o cativeiro. E Jeremias sofre grandemente, jogado no calabouço, preso, passado dias sem comer, né? É muito triste essa situação. A condenação dos líderes e promessa de restauração, capítulo 3 e 5. Na segunda secção, Miqueias foca sua crítica nos líderes religiosos e políticos de Israel, responsabilizando-os por não cumprirem o papel divino, o desejo divino, por não fazer o que Deus queria. A falha deles é contrastada com a promessa de um líder messiânico, oriundo de Belém, que estabeleceria um reinado de justiça e paz. Este Messias é uma referência profética sobre Jesus Cristo e é apresentado como resposta divina ao clamor da liderança verdadeira e íntegra. Além disso, Miqueias oferece visões de esperança e renovações para Israel, prometendo que, apesar do julgamento e do sofrimento temporário, haverá tempo de restauração e purificação e reunificação e prosperidade sobre a liderança de Israel. Lembre-se que estava dividido entre o reino do sul e o reino do norte, com 2 tribos, assim, em parte, e 10 tribos separadas. Então, nós temos aqui, Deus avisa o seu povo.
Primeiro, essa questão do 2 Crônica 11:7, que fala de Bet-Zur, Socó e Adulão, fala de algumas localidades onde havia sofrimento, onde havia angústia, né? Onde o povo buscava. Nós vamos ver Davi chorando e clamando a Deus nesses lugares, né? Mais tarde, o profeta Isaías diz assim: porém, o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Veja aqui que Isaías já profetiza o sofrimento, o cativeiro e a invasão do rei da Síria e posteriores à invasão do rei da Babilônia. Mas que fareis vós no dia da visitação? Visitação no dia que a terra é invadida. E na desolação que há de vir de longe. Porque a Síria não era perto, nem Babilônia era perto de Israel. A quem recorrereis para obter socorro? Onde deixareis a vossa glória? Não tem como, né? Se Deus não provê, se Deus não guarda, se Deus não protege, a Bíblia diz que vão vigiar os sentinelas se Deus não guardar a cidade. E a pessoa não edifica nada se Deus não ajudar na edificação. Nós não nos sentimos protegidos se Deus não proteger. Nós não nos sentimos abençoados se Deus não abençoar. Nós não nos sentimos seguros se Deus não estiver presente conosco. Isso é claro. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é com o bordão de suas mãos. Isaías 10:5-6. Isaías mostra que, apesar de Deus permitir que a Síria viesse invadir Israel, a maldade dele seria visitada. O que eu posso entender nisso é o seguinte: é que eu não posso ser juiz do meu irmão. É que eu não posso ser aquele que vai tentar difamar o meu irmão. Porque mesmo que o meu irmão, e irmão aqui é todo ser humano, tá? Mesmo que o meu irmão, o meu próximo, ele erre, eu tenho que entender que tem justiça para isso, tem polícia para isso, tem delegacia para isso, e que dentro dos santuários, daqueles que vivem a fé, tem que ter pessoas de bom testemunho que conheçam a palavra de Deus para conversar com essas pessoas e guiá-las e orientá-las para que elas tomem as melhores decisões. Mas como eu me prevaleço, como no caso que Deus protestou contra Edom, porque Edom se alegrou pela desgraça vinda a Israel. E Deus não gostou dessa situação, né? Vamos tentar chegar. A controvérsia de Deus com seu povo é sua misericórdia, capítulos 6 e 7. Nos capítulos finais, Miqueias apresenta uma controvérsia divina contra Israel, um processo judicial do qual Deus mesmo argumenta contra a infidelidade e injustiça do seu povo, através de perguntas retóricas e recordações dos feitos do passado. Miqueias exorta o povo a reconhecer seus erros, as suas injustiças, as injustiças das suas ações, ou melhor, e a necessidade de um arrependimento sincero. Apesar da severidade das acusações, o profeta encerra com uma afirmação de confiança na misericórdia e fidelidade de Deus, que não falhará em cumprir suas promessas de salvação. O poderoso lembrete do amor inabalável de Deus que deseja não a ruína, mas a redenção do seu povo. O apelo apaixonado de Miqueias ao povo de Deus para se arrepender vai colocar muito de nós em xeque. A maioria de nós não decide desanimar as pessoas. A maioria de nós não decide desanimar as pessoas. Ou encontra a forma de fazer a injustiça intencionalmente. Em vez disso, nós fazemos isso pela força do hábito. Permitamos que as palavras de Miqueias nos retirem de nossa apatia, de entender
estender a justiça e a bondade aos outros e prossigamos em direção a um mundo que melhor se assemelha ao reino de Deus, ao reino de milênio, harmonioso que há de vir, que nos determinemos a viver como Deus deseja. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o nosso Deus. É esse o propósito de Deus. Né? A mensagem de Miqueias, embora enraizada em um contexto histórico e específico, transcende sua época para oferecer lições temporais e atemporais sobre a justiça divina, a necessidade de uma liderança moral e a esperança inextinguível de restauração, a promessa de um Messias que traria justiça e paz e cumpriria tudo isso em Jesus Cristo. Ele não sabia, mas nós já sabemos. E uma vez cumprida isso em Jesus Cristo, nós podemos ver o livro de Miqueias como aquela ponte entre o Velho e o Novo Testamento, trazendo a mensagem de salvação. Lembre-se, todo o projeto de Deus é salvar seu povo, é nos libertar, é nos purificar, é nos santificar, é nos perdoar, é fazer-nos chegarmos mais próximos. Lembre-se que Isaías dizia, vinde a mim, né? Ele falava muito claro isso, vinde a mim, vinde comprai e comei, vinde comprai sem dinheiro, vinho, leite e pão. Por quê? Porque Deus estava dizendo, vocês não vão precisar comprar de mim, vocês vão ter só o trabalho de vir a mim. Deus só quer a nossa ida a Ele através da oração, do arrependimento, de um culto, como diz o apóstolo Paulo, um culto racional, onde eu analiso minha vida pessoal, minha vida íntima, minha intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, meu respeito com o próximo, meu cuidado com aqueles que precisam, e a minha preocupação de não ficar fechado só em mim mesmo, mas tentar de alguma forma expandir a graça de Deus que está na nossa vida para outras pessoas, anunciando, falando de Jesus, falando das mensagens de Deus, mas prioritariamente estendendo as mãos, porque uma oração boa é aquela oração que demonstra carinho, que demonstra socorro, que demonstra afeto. Ah, mas eu quero a pessoa que está doente não precisa de uma oração com uma cesta básica. Não, pode não, mas ela pode precisar de uma pessoa que ande na presença do Senhor em sinceridade. E não seja egoísta, não seja presunçosa, não seja orgulhosa e não seja um Jonas da vida, que porque tem a mensagem de Deus, se acha no direito de desejar a vingança de Deus e não a graça de Deus na vida das pessoas. Porque a gente sabe que Deus vai causar uma vingança no mundo. Está na Bíblia. Né? A vingança é minha e eu a farei. Mas Deus tem um tempo certo. A Bíblia diz que Deus já determinou um dia que ele vai julgar todos os moradores da terra pelo varão justo que é Jesus Cristo. Mas isso depois. Agora ele está nos dando a oportunidade de termos graça, vida e paz, através de arrependimento, de busca, de clamor, da oração de agradecimento, de ações de graça, de uma vida no altar. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, meu querido e minha querida, para que você tenha encontros com o Senhor, consiga chorar na presença de Deus, consiga se curvar e adorar o Deus da sua salvação. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez, estou diante de Ti, Senhor, sendo essa já a terceira vez nesse período, Senhor, buscando a Tua face. O Senhor que conhece nossos limites, nossas fraquezas. O Senhor que nos deu oportunidades que não podem ser lançadas fora. Algumas pessoas, Senhor, não entendem por que nós estamos fazendo este trabalho,
e passamos 40 e poucos minutos, Senhor, fazendo esse trabalho. Para eles é uma eternidade. Para quem está acostumado com 1 minuto, 2 minutos, para aqueles que estão acostumados, Senhor, com palavras de motivações, só efeito motivacional, sem nenhum compromisso com a alma dos outros, Senhor. A maioria está voltado a esses que vão só falar de coisas motivacionais, mas não tem compromisso se a pessoa vai se arrepender, se a pessoa vai mudar, se a pessoa quer ou não ouvir. Porque se não quiser ouvir, Senhor, é responsabilidade de cada um de nós. Mas se nós quisermos te ouvir, ouvir a tua palavra, e confrontar nossos pensamentos, confrontar nossas atitudes, confrontar as nossas dissertações, confrontar os nossos desejos, confrontar os nossos sonhos, que nem todo sonho vem de ti, Senhor. Ainda que pareça que nós podemos sonhar com qualquer coisa, desejar fazer qualquer coisa, em que hoje o que mais se incentiva é que as pessoas tenham seus sonhos cumpridos, lutem por seus sonhos, mas nem todo sonho, Senhor, é um bom sonho. Às vezes não passará de um pesadelo, porque são coisas de frustração, são atitudes, Senhor, só para a pessoa fazer a coisa errada, como disse o apóstolo Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. O Senhor não tem obrigação, meu Pai, de responder essa oração ineficaz, essa oração sem compromisso, essa oração sem gratidão, essa oração só para encher os tesouros e escondê-los, meu Pai. Se for para eu ter tesouro e o meu semelhante passar fome ao meu lado, não ter vestes para vestir, não ter sapato para usar, não ter pão ou alimento em sua mesa, Senhor, ajudado por mim, não vale a pena ter tesouro, Senhor. Porque o tesouro, onde está o tesouro, ali está o coração. E se meu coração estiver preso em ouro, em prata, em recursos financeiros, como eu subirei ao céu se eu estarei preso nas coisas da terra, Senhor? Mas se o meu tesouro estiver no céu, quando eu te amo, quando eu posso amar Jesus Cristo, teu Filho, quando eu posso amar o teu Espírito Santo, quando eu posso amar a tua palavra, que sai todos os dias da tua boca. O próprio Senhor Jesus, teu Filho, disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Senhor, meu Pai, me ajuda a ser alvo de uma palavra, Senhor, de restauração, uma palavra de transformação, uma palavra de perdão, uma palavra de compaixão, uma palavra de misericórdia, e não uma palavra de juízo, Senhor, e não uma palavra de punição. Porque se a nossa vida for modelada de acordo com os padrões, Senhor, daqueles que são tiranos, daqueles que não te amam, daqueles que não reverenciam a tua santidade, daqueles que não reconhecem teu governo, daqueles, Senhor, que não adoram a ti como o Senhor merece. Aí, meu Pai, não nos resta mais nada a não ser a sensação de juízo, meu Pai. Mas se o Senhor tiver compaixão da minha vida, da vida desse meu amigo, dessa minha amiga, desse companheiro, dessa pessoa que está ouvindo, aonde está chegando, Senhor? Pela tua graça, agora estamos, Senhor, mandando para o Facebook, lá para o YouTube, Senhor, este momento de oração, para que as pessoas tenham acesso, meu Pai. Temos lutado para conseguir, Senhor, levar o maior número de pessoas. Aqui nós mandamos para mais de 2.000 pessoas, Senhor, todos os dias. É pena que a maioria dessas pessoas, Senhor, não param para escutar, não oram conosco, mas o pouco que ora,
o pouco que clama. Eu te peço, Senhor, que essas pessoas que param para escutar, que oram comigo, que elas vejam as mudanças no seu dia a dia, que elas também se deixem moldar pela tua palavra, porque aqui, Senhor, nós não estamos preocupados com doutrina de igreja, nós não estamos preocupados, Senhor, com dízimos e oferta de ninguém. Nós aqui não estamos preocupados, Senhor, se alguém vai telefonar para nós e vai nos ajudar financeiramente. Nós não estamos, Senhor, voltados para buscar de ninguém que a pessoa se agrade de nós para fazer alguma coisa por nós. Não, Senhor, nós já estamos fazendo o que deve ser feito, orar, clamar. Agora é bonito quando nós nos unimos em prol de uma busca, de um clamor, como o povo de Israel quando se humilhava e o Senhor estendia a mão, o Senhor protegia teu povo, o Senhor salvava teu povo dos seus inimigos. Assim também deve as pessoas, Senhor, se humilhar diante de ti, reconhecer o teu domínio, te amar e te adorar, reconhecer que ele não é nada, ela não é nada sem o Senhor, e que a sua família depende de ti, Senhor. Cada uma das nossas famílias depende de ti, depende do teu perdão, depende da tua misericórdia, depende da tua graça, depende, Senhor, da tua ajuda. Ai de nós se o Senhor não tiver misericórdia de nós. Nós não triunfaremos, Senhor. Nós não venceremos. Nós seremos dominados, Senhor, pelas coisas que não é para a glória do teu nome. Mas se o Senhor estiver conosco, nós seremos pessoas abençoadas. Nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos e sobrinhos, nossos cunhados, nossas cunhadas, nossos tios e irmãos, o genro, o sogro, a sogra, Senhor, a nora, todos os familiares, os vizinhos, os amigos de trabalho, aqueles irmãos da mesma fé, meu Pai, que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente e mudar suas condições espirituais. Eu entrego minha vida e a vida de todos eles em braços de oração